Esse é o resumo da aula do dia 24/6 no Centro de Mídia. O tema é a Revolução Russa de 1917 e o contexto da Primeira Guerra. A habilidade trabalhada é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Aqui tem os objetivos da aula e para a gente começar, a gente vai ver aqui a diferença, entre revolta e revolução. A revolta, geralmente elas são locais, elas também buscam mudanças, mas por ela ser local, menor, ela é mais facilmente detida pelas forças repressoras. Então, mais facilmente se contém uma revolta. No caso da revolução, elas estão acima das forças repressoras. Se trata de uma grande massa de pessoas e o poder central não pode conter, tá? A revolução causa uma mudança definitiva nas estruturas da sociedade. Aí a gente tem um trecho aqui que também está disponível na apostila de História de vocês, volume 2, e fala aqui, que o termo revolução é muito utilizado pelos historiadores e podemos defini-lo como um processo de transformações profundas nas estruturas políticas, econômicas e sociais. Tá? Então, ela transforma profundamente em todas as esferas aí da sociedade, Depois o trecho vai trabalhar sobre a origem do tema, outras revoluções aí ao longo da história. É importante que vocês façam a leitura do trecho completo depois, tá? Mas o que mais importa pra gente aqui é isso, São transformações profundas. O Império Russo, Como é que era a Rússia antes da Revolução? Qual era o cenário que a gente tinha na Rússia antes da Revolução acontecer? Ainda vivia uma monarquia absolutista, com o imperador que mandava e todo mundo obedecia sem questionar. A economia era baseada na agricultura, apesar de a gente ter o surgimento, uma tentativa de desenvolvimento industrial. A base da economia na Rússia ainda era a agricultura. A gente tinha a maior parte da população vivendo nessas propriedades rurais em condições de miséria. Os operários que existiam também viviam em péssimas condições, sem direitos nenhum, sustentando ali uma elite formada pela nobreza e pelo clero, com todos os privilégios. Então, aqui para a gente entender melhor, a gente tem isso mais bem desenhado, 85% da população vivia em propriedades rurais. Os trabalhadores nas fábricas não possuíam direitos, então jornadas de trabalho extensa, com baixos salários, e aqui a gente tem o fortalecimento do pensamento socialista, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, se a gente comparar a situação aqui da Rússia, a gente pode entender o quê? Que o Império Russo ainda era muito atrasado se comparado a outras regiões da Europa, Porque questões como monarquia absolutista, como essa questão da falta de direito para os trabalhadores, de uma economia baseada totalmente na agricultura, ou a grande maior parte na agricultura. Tudo isso são situações que a gente consegue comparar com outras regiões da Europa no passado, E aqui no século XX a Rússia ainda vivia nessa situação. Aqui a gente tem, um outro trecho que também está na apostila de vocês, de um professor de sociologia que percorre a Rússia nesse período, da Revolução ali, e ele vai descrever exatamente isso que a gente está falando, O que ele percebe entre a população é isso. E ele vai percebendo o quê? Que cada vez mais as ideias socialistas elas vão florescendo. Então, também é importante que depois vocês façam a leitura completa do trecho. A diferença entre capitalismo e socialismo, No caso do capitalismo, a gente tem um livre mercado com uma propriedade privada. Então, a gente tem lá o burguês, que é o dono do meio de produção, dono da fábrica, dono das máquinas. E aí, tudo que é produzido ali, o único interesse é o quê? O lucro, Por isso que... E o que regula o mercado dentro do capitalismo, essa busca pelo lucro, é a própria economia, Então, não é o Estado, por exemplo, que define, O próprio mercado ali vai definindo para quem vai ser vendido, o valor que vai ser vendido. No caso do socialismo, a propriedade ela não pertence a uma pessoa. A gente não está falando aqui de uma propriedade privada, A gente está falando o quê? A propriedade ela pertence aos trabalhadores ou ao Estado. Por isso que a gente tem aí o cenário de uma fábrica, E aí a gente tem várias pessoas embaixo, porque no socialismo a propriedade ela não é privada, ela é coletiva. Os trabalhadores administram a fábrica por meio de cooperativas
E o Estado regulamenta a economia. Então, aqui não é o próprio mercado que regulamenta a economia, é o Estado, né? E aí ele vai equilibrar, o Estado equilibra os lucros vindo da produção de bens de consumo, né? Então, esse lucro, ele é também dividido aí. E qual que é a influência desse ideal, né, socialista aqui dentro da Revolução Russa? Então, a entrada dos ideais socialistas no movimento operário russo, então, tanto o socialismo científico quanto utópico, né, que foi algo que a gente viu no ano passado, no 8º ano. Aí a gente tem a fundação aí, né, do Partido Socialista, que ele é dissolvido, mas posteriormente ele ganha força novamente. E aí, em 1903, eles se reúnem e aí decide-se pela implantação do socialismo na Rússia e, com isso, a retirada do czar, né? O czar era o imperador russo. Então, qual que é a decisão que o partido toma aí, né? Implantar o socialismo e, para isso, tirar do poder o imperador, que formava ali uma monarquia absolutista. Quem eram os sovietes, né? Conselhos de trabalhadores construídos no contexto da industrialização no território russo. Esses conselhos eram comitês de greve que discutiam e organizavam as demandas dos trabalhadores. Os sovietes possuíam grande força entre os trabalhadores e se tornaram forte oposição ao regime autoritário do czar Nicolau II. Então, a gente tem aqui, né, essas ideias socialistas sendo colocadas em prática justamente por esses conselhos de trabalhadores aqui, que o objetivo era derrubar o czar e implantar o socialismo. Dentro, né, desses ideais aqui de implantar o socialismo, a gente vai ter dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Então, no caso dos mencheviques, né, eles defendiam uma aliança com a burguesia. Então, não era uma ruptura completa, né, já com a implantação do socialismo. Primeiro uma aliança com a burguesia e depois o socialismo ele viria pela via eleitoral, né? No caso dos bolcheviques, eles eram muito mais radicais. Então, eles não queriam aliança com ninguém, eles queriam já uma revolução. E aí, o socialismo seria implantado por essa via revolucionária, tá? Então, enquanto os mencheviques eram muito mais moderados, os bolcheviques eram muito mais radicais. A cronologia para a gente entender como aconteceu a Revolução Russa, né? Primeiro, a gente tem o Domingo Sangrento. Os trabalhadores russos e suas famílias escrevem uma carta, manifesto, né, reivindicando ali melhores condições de vida, e aí eles marcham até o Palácio de Inverno para entregar essa carta ao imperador. Chegando lá, né, eles não são muito bem recebidos, né? Eles são recebidos aí com balas por parte do exército ali. Aí tem os dados aí para vocês, ó, né? 939 mortos, que algumas fontes falam que chega até a 4.000 pessoas mortas, tá? Então, nessa manifestação pacífica por parte da população buscando melhores condições de vida, eles não são recebidos bem pelo imperador, pelo contrário. Além disso, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, né? A gente viu que a situação da Rússia não era nada boa. A maior parte da população vivia em miséria. Apesar dessa situação lamentável, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Então, uma situação que já não era legal, né, com os gastos trazidos por uma guerra, um conflito, né, em escala mundial, isso vai piorar ainda mais a condição das pessoas, né? Os próprios soldados que foram para a guerra não tinham a mínima condição ali, não recebiam a menor estrutura para estarem participando do conflito. Então, uma das exigências aí da população era o quê? Tirar o país da guerra. O processo revolucionário, né? A gente tem a insatisfação da população com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Aí, no dia 23 de janeiro de 1927, né? Marcha de trabalhadores rumo ao Palácio de Inverno, com o lema Paz, Terra e Pão. Aqui, nessa marcha, ao contrário de lá em 1905, a gente tem a adesão dos soldados. Ao invés dos soldados receberem a população na bala, eles mesmos aderiram à manifestação, de tão ruim que estava a situação, né? E no dia 27 de fevereiro, o palácio é invadido e aí a gente tem a queda do czar Nicolau II. Aí a gente tem a instalação do governo provisório, né? Então, esse governo provisório, primeira coisa que ele faz, mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, uma das grandes exigências da população já não é atendida, né? E aí, diante dessa insatisfação, o Lenin, né,
que estava exilado, ele volta para a Rússia e aí ele vai propor as teses de Abril. O que seriam essas teses de Abril, né? A paz imediata, a reforma agrária, a nacionalização dos bancos. E em 24 de outubro de 1917, cai o governo provisório e o Lenin assume o poder. A Revolução Russa foi um levante popular que mobilizou mais de 500.000 de trabalhadores e camponeses contra o regime autoritário do czar Nicolau II. Seus principais líderes foram Lenin, né, que a gente tem na imagem aqui ao lado, Lenin, e o Trotsky. Então, assim que o Lenin assume o poder, vai haver uma guerra civil dentro da Rússia. Então, Lenin tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, por isso que a Rússia ela sai antes mesmo da Primeira Guerra acabar, confisca as guerras, estatiza as empresas e bancos, estradas e outros, né? Isso tudo vai gerar muita insatisfação. E aí, aquelas pessoas que tinham mantido, né, o privilégio por muito tempo, elas vão ficar insatisfeitas com isso. E aí, a gente vai ter uma guerra civil aí entre Exército Branco e Exército Vermelho, né? Quem era o Exército Branco? Os monarquistas, as potências estrangeiras, os mencheviques, a nobreza, o clero e a burguesia. Do lado do Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, a gente tinha, né, os operários e os camponeses. Ao final desse período aí, né, dura de 1918 a 1921, a gente tem, né, a vitória do Exército Vermelho, e aí o Lenin, né, para recuperar o país, né, de todo o processo ali da Guerra Civil, ele vai combinar, né, fazer um combinado entre socialismo e capitalismo, como uma tentativa de recuperar ali o país da crise econômica, tá? Então essa é a NEP, a nova política econômica, com todas essas características aí. E aí, a partir daqui, a gente vai ter a centralização do poder político na mão do Partido Comunista, né? Então, ao invés de o poder ao povo de forma geral, o poder ele vai se concentrar na mão ali do Partido Comunista. Em janeiro de 1924, a gente vai ter a morte do Lenin, e quando o Lenin morre, a gente vai ter a disputa ali de poder entre o Trotsky e o Stalin, né, para ver quem assumiria o lugar do Lenin. O Stalin acaba ganhando essa disputa, expulsa o Trotsky do país. E é isso, ok?